Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Doutor, é verdade. Muito bem. Doutor, outra coisa, então quer dizer que eu preciso decidir qual dos dois sistemas eu vou alimentar mais.
ou límbico ou o parafrontal? Pré-frontal. Pré-frontal. Porque eu posso estar alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com as minhas atitudes? Pode. Com o que eu decido fazer, com o que eu decido ver, o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu fiz até uma postagem que eu levei naquela brincadeira, né? Já viu aquela história de que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico, o anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal, né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha só. E aí eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu começo a ser mais impulsivo, menos prudente. Né? Isso que você acabou de falar me lembrou um texto, pastor Lucas, de Romanos 12, Ótimo. 1 e 2. Ótimo. Que diz assim, ó, e aí você comenta aí, na parte da ciência, o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Gratidão é o vosso aí, culto racional. E ele continua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Estou lendo na versão Almeida 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. E está atual hoje, 2000 anos depois. Olha uma coisa que eu fico intrigado, cara. Se você pega um livro de neurologia de 20 anos atrás, ele não tem nada a ver com agora. Mas esse aí serve por 2000 anos, né? Fantástico, né?